Oi galera, meu nome é Naara, eu estou no terceiro semestre de Medicina da Universidade Federal do Amapá e vou falar um pouquinho para vocês, representando meus colegas, sobre como que os estudantes chegam no curso de Medicina pensando a respeito da morte. O que é a morte para eles? Então a gente está falando de um contexto de estudantes que saem do ensino fundamental, ensino médio e entram na faculdade de Medicina geralmente sem muitos conhecimentos a respeito desse tema. O conhecimento que a gente chega já sabendo é basicamente do senso comum. A gente não tem muitas referências, não tem muitos dados, pouco se conversa com isso. Infelizmente, hoje ainda é um tabu, mas infelizmente ainda na área médica. No primeiro ano a gente fala pouco sobre medicina, posso falar do primeiro ano, só por enquanto, mas a gente vê que ainda não é tão falado, até nos outros anos, não é falado tanto quanto deveria, já que é um tema basicamente quase que inevitável a gente lidar com ele, a gente esperar em algum momento que isso vai acontecer durante nossos futuros atendimentos, em alguma cirurgia para quem for seguir na área, independente do setor, da área que você vai seguir, é um tema que é muito frequente e a gente vê essa necessidade, essa importância de se falar do tema. Oi, gente, bom dia. Eu sou o Pablo Lessa, sou aluno de medicina do terceiro semestre da Universidade Federal do Amapá. E como eu acabei de sair do primeiro ano, eu posso falar um pouco mais sobre o estudo da morte, né, no primeiro ano de medicina. Então, nós abordamos a morte em alguns encontros, alguns tutoriais, com a professora Ana Valesca, que foi muito importante para a gente ter uma afinidade maior com o assunto, mas é um tema ainda que não é muito bem trabalhado, porque a gente entra na medicina achando que a gente vai solucionar tudo, que a gente vai conseguir ajudar todo mundo, e nem sempre é assim. A gente sabe que a morte é parte do ciclo natural de vida e que ela pode vir a acontecer. Então é muito importante que o profissional esteja ciente disso e não se sinta inferior caso algum paciente venha a morrer. Porque, apesar da medicina, apesar de tudo que a gente pode fazer, nem sempre o resultado esperado é alcançado. Medicina é uma ciência que não é exata. Então a gente algumas vezes vai por eliminação, tentando chegar a um resultado, mas o resultado não aparece. E aí pode vir a frustração, mas desde que a gente siga o protocolo, que a gente faça tudo que a gente pode fazer para tentar não ter esse resultado de morte, né? Nós não temos culpa por isso. Porque além de ser um conhecimento e um tema que você tem que saber lidar profissionalmente, você também tem que lidar socialmente com ele, quando você for falar com os familiares de um paciente que vai falecer. Então, a gente observa essa necessidade, a gente chega com um pensamento muito baseado em senso comum. E são poucos os professores que falam a respeito. Então, a gente observa que é muito importante, é muito necessário e a gente precisa estimular mais. Da nossa parte mesmo, tanto do corpo discente, estimular o corpo docente, os professores, a fazerem mais palestras, a haver mais discussões, mais rodas de conversa sobre isso, para que a gente possa se situar melhor e saber lidar, não só futuramente, quanto no presente também. Então essa é uma realidade que eu observo e tô aqui falando um pouquinho para vocês. E claro, tem aqueles casos que infelizmente não tem nenhuma terapêutica a ser feita e indiretamente a gente espera a morte chegar, né? Mas a gente tem que se preocupar em dar dignidade a essa pessoa, a esse paciente, que ele não sofra e que ele tenha uma morte da melhor forma possível, que ele não tenha intercorrências e que o processo de morrer não seja doloroso para ele no sentido de dor física, porque toda morte, né, envolve perda, envolve um afastamento do ente querido, então é muito difícil não ser doloroso o processo. Eu acho que como o primeiro ano de medicina é o ano que a gente está se ambientando, a gente está aprendendo o que é medicina, a gente está vendo ainda utopicamente, né, às vezes como deveria ser, nem sempre de fato como era muito importante que a morte fosse mais trabalhada, principalmente
para a gente entender como que a morte é resultado desse ciclo de vida, porque a gente sabe disso, mas a gente ainda não internaliza de fato isso nos nossos sentimentos e nos nossos valores. E isso pode prejudicar no futuro. É isso que eu tenho a dizer sobre o ensino da morte no primeiro ano da Faculdade de Medicina. Obrigada.